Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Estamos aqui mais uma vez, pelo poder de Deus, para darmos continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro do Apocalipse. Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui compartilhando da sua palavra. E vamos agora orar, como sempre fazemos, para pedir a presença do Espírito Santo conosco. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és. Louvado seja o teu nome pela nossa vida no dia de hoje, Senhor. Porque hoje tu providenciastes para que cada um de nós acordasse com vida, Senhor, para que possamos ter mais um dia de oportunidades de nos colocarmos na tua presença, de clamarmos a ti pelo Espírito Santo, de buscarmos entendimento da tua palavra e poder, para podermos viver de acordo com a tua vontade. Por isso estamos aqui nesse momento, Senhor. Vamos abrir a tua palavra, vamos abrir o teu plano de salvação, Senhor. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que o Espírito Santo desça sobre nós. Que ele venha, Senhor, para nos dar entendimento, mas também para despertar em nós cada vez mais amor por ti, cada vez mais fé, mais confiança no teu poder, Senhor. Para que o Espírito Santo, ao agir na nossa vida, promova mudanças de salvação, de santificação, Senhor. Vem estar conosco através do Espírito Santo e nos cerca, Pai Santo, com os teus anjos, para que possamos sentir a tua presença e a paz que a tua presença nos traz. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. No último estudo, nós estudamos sobre o selo de Deus, a marca do Criador e os 144 mil selados. Nós vimos, desde o começo, nós temos enfatizado que Deus, na sua palavra, ele nos mostra dois caminhos. Nós temos duas alternativas, ou Deus ou o inimigo de Deus. E dentro dessa perspectiva bíblica, nós vamos ver hoje, mais uma vez, o caminho que Deus nos mostra para fazermos o retorno para Ele. O caminho é estreito, conforme Ele nos diz lá em Mateus capítulo 7, Ele coloca diante de nós um caminho estreito e um caminho largo. O caminho estreito, Ele diz que leva à vida, e o caminho largo leva à perdição. E mais, Ele diz que são muitos os que entram pelo caminho largo. O caminho do cristianismo confortável, aquele cristianismo que satisfaz a necessidade natural que o ser humano tem de Deus e que acalma a sua consciência, porque afinal estamos tendo um relacionamento com Ele, frequentando uma determinada igreja, e quando falamos em igreja, a situação se repete, porque Deus, na sua palavra, Ele nos mostra duas igrejas. Nós já comentamos aqui algumas vezes sobre isso, né? Segundo estudiosos, entre as 9 grandes religiões do mundo, uma é o cristianismo. Dentro do cristianismo, milhares de denominações religiosas. Só que Deus, na sua palavra, na Bíblia, Ele fala de duas igrejas. A igreja do Deus vivo, que está no Apocalipse 12, e a igreja, a grande meretriz, a grande prostituta, que gerou prostitutas filhas, que está no capítulo 17. Hoje, buscando o caminho da verdade, o caminho que nos faz fazer o retorno para Deus, nós vamos estudar o tema que está no capítulo 12, e o título é Uma Mulher Vestida de Sol. Dentro ainda dessa introdução, nós vamos ler mais uma
uma passagem bíblica que está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, onde Deus nos diz assim: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30, 19. Então, para nós, só existem duas alternativas: Deus ou Satanás. E, de acordo com o nosso posicionamento, de acordo com a nossa aceitação ou rejeição da vontade de Deus, nós demonstramos para Ele a quem nós estamos adorando: ao nosso Deus Criador ou ao inimigo de Deus. Então nós vamos começar vendo o que a Bíblia nos fala sobre a Igreja do Deus Vivo. Nós vamos estudar o capítulo 12. No capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 14, que nós estudamos uma parte na semana passada, nós temos o centro do Apocalipse. E nesses capítulos a gente vê que o relato bíblico não está em ordem cronológica. A gente vê o texto dando saltos para um passado bem longínquo ou saltos para um futuro que ainda está inteiro diante de nós. Às vezes, no mesmo texto, nós vemos a Bíblia falando de tempos diferentes. Então, no capítulo 12, verso 1, Deus começa falando sobre a mulher vestida do sol. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Foi essa visão que João teve da mulher que representa a Igreja do Deus Vivo. Ela estava vestida de sol, ela tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vendo dentro da simbologia profética, nós colocamos aqui várias passagens bíblicas para que você possa anotar e pesquisar e comprovar o sentido que a Bíblia dá a esses símbolos. Mulher, na profecia, segundo o livro, a carta de 2 Coríntios 11, 2 e Efésios 51, 21 a 23, significa igreja. Então, Deus nos apresenta duas mulheres na Bíblia: a mulher vestida de sol e a mulher vestida de púrpura e de escarlata, toda adornada de joias, que está no Apocalipse 17. Ela está vestida do sol. Salmos 84, 11 e Malaquias 4, 2 nos dizem que Jesus é o sol da justiça. Essa mulher, essa igreja, ela está vestida de sol porque ela reflete a glória, o caráter de Deus. E ela tem a lua debaixo dos pés, porque a lua reflete a luz do sol. E dentro da simbologia profética, quando nós vamos em Hebreus, no capítulo 9, 9 a 12, e dos versos 23 a 24, nós vemos que isso se refere ao sistema sacrificial do Velho Testamento, que apontava para o sacrifício que Jesus viria fazer e que era uma cópia, o santuário terrestre, uma cópia do santuário celestial. Então, essa lua representando o sacrifício de Jesus, o nosso verdadeiro sacerdote, o nosso sumo sacerdote. E as 12 estrelas que essa mulher tinha na cabeça, em Lucas 6,13, Efésios 2,20 e o próprio Apocalipse 12, que nós estamos estudando agora, no verso 4, nos mostram que estrelas são pregadores da palavra de Deus, são os anjos de Deus, né? Então essas 12 estrelas têm a ver também com os fundamentos da igreja, no caso, os apóstolos, os líderes da igreja, ao longo, aqueles que foram comissionados por Deus a pregar o seu evangelho ao longo de toda a história cristã. E essa mulher que João vê, dessa forma caracterizada no verso 1, ele diz que essa mulher estava grávida
e ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, no verso 2. No verso 3 aparece um outro símbolo, um outro sinal no céu. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, João tem ali uma visão assustadora. Ele vê um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. Vamos ver qual é o significado desse dragão no verso 9 do capítulo 12. Lá está escrito assim, a Bíblia é muito clara em relação aos símbolos do Apocalipse. E lá Deus nos diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então quem é o dragão? Com 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas nos chifres. É o diabo, é Satanás. Capítulo 20 do Apocalipse, no verso 2, também se refere ao dragão como sendo o diabo, Satanás, a antiga serpente, aquela lá do Éden, né? Então, o que é que João vê? No verso 4, ele continua descrevendo. A cauda do dragão, ele tinha uma cauda e ela arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, o que é que João vê até aqui? Ele vê uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, e essa mulher estava grávida, estava sentindo as dores de parto, mas aparece também um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, 10 coroas nos chifres. E esse dragão, ele se colocou diante da mulher para devorar o filho dessa mulher quando ela desse à luz. E antes disso, a cauda desse dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Quando nós vamos em Isaías, no capítulo 9, verso 15, nós vemos que o significado de cauda, desse símbolo da profecia, é a mentira. Então, com a cauda, esse dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que nós podemos entender até aqui? Nós já vimos que o dragão representa Satanás. A mulher representa a igreja do Deus vivo, como Deus chama a sua igreja na Bíblia. E essa mulher estava grávida. Isso significa a igreja esperando o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. E Satanás atento para devorar o filho da mulher quando ele nascesse. Nós sabemos, a história nos conta, que quando Jesus nasceu nesse mundo, Satanás usou o rei Herodes para mandar matar os meninos nascidos de até 2 anos. E Jeremias, 600 anos antes disso acontecer, Jeremias profetizou sobre isso, dizendo o seguinte texto: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Descrevendo, ou melhor, profetizando sobre a tristeza, sobre a dor que se abateu sobre Belém, porque Herodes, o rei Herodes, como um instrumento de Satanás, como um fantoche nas mãos de Satanás, mandou matar os meninos para evitar que Jesus nascesse aqui nesse mundo. Só que Deus, os planos de Deus, eles se cumprem
né? E o menino Jesus, quando nasceu, ganhou presentes, ganharam dinheiro, e com esse dinheiro, o anjo avisou José e Maria, então foram para o Egito, para poder proteger a vida do menino Jesus. Porque a questão principal de Satanás todo o ódio que ele tem é contra Jesus Cristo. E ele tentou, como nós vamos ver, destruir a Cristo lá no céu. Só que isso não foi possível. Ele então, quando viu Jesus nascendo aqui num mundo dominado por ele, um mundo onde o pecado predomina, Satanás achou que iria ser muito fácil destruir a Cristo nesse mundo aqui. E ele então, a perseguição começou lá no céu. A batalha começou lá no céu contra Cristo. E quando Jesus nasce aqui nesse mundo, essa batalha é transferida para cá. E nós vamos ver as diferentes maneiras que Satanás investiu contra o cristianismo, contra o próprio Cristo. Como não conseguiu atingir a Cristo, ele direciona agora o ódio dele contra os seguidores de Cristo, através da sua igreja. Aqui nós vemos que o dragão usou homens para destruir o Filho de Deus, na morte dos primogênitos, conforme Mateus 2,16, e crucificando a Cristo, como nós lemos em Mateus 27. Até aqui, nós vimos 3 personagens no capítulo 12. A mulher, a igreja do Deus vivo, a criança que estava por nascer, Jesus Cristo, e o dragão, que o próprio Apocalipse 12 nos diz que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, aquela lá do Éden. E, finalmente, nos dito no verso 12, no capítulo 12, que nasceu um filho varão para essa mulher, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Veja, nesse texto nós temos 2 tempos. Aqui está falando do nascimento de Jesus, do momento em que ele nasceu, e do momento em que ele foi arrebatado, que ele subiu aos céus, 33 anos após o nascimento de Jesus. Esse filho foi arrebatado para Deus até o trono de Deus. Dos versos 7 a 9, no capítulo 12, nós vemos a descrição do início do grande conflito. E esse texto ele é muito impactante porque ele nos mostra que o pecado é anterior à criação do planeta Terra. Veja o que o texto nos diz. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja, aqui a Bíblia nos diz que o grande conflito, que o pecado começou lá no céu. Miguel e os seus anjos, ou seja, Jesus e os anjos dele, tiveram que lutar contra o dragão. E, do outro lado, o dragão lutou contra Miguel e os anjos dele com os seus demônios, né? Mas eles não prevaleceram no céu. Apesar de Deus ter dado séculos para que Satanás se arrependesse, para que voltasse atrás, ele não quis se arrepender. Então, ele não quis permanecer no céu. Então, Deus teve que colocá-lo para fora. E aqui em Ezequiel 28, 12 a 17, quando nós lemos esse texto, fica muito claro para nós que Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito, que o verso 12 nos diz que ele era o sinete da perfeição, da criação de Deus. Era a obra-prima da criação de Deus. E ele era perfeito
até o dia em que se achou iniquidade nele, até o dia em que ele pecou, ou seja, não existe justificativa, não existe explicação, não existe argumento para o pecado de Lúcifer, porque ele vivia na presença de Deus, ele era perfeito, ele era santo, mas ele começou a cobiçar, ele começou a ter inveja da posição de Jesus lá no céu. E aí ele começa a conspirar contra Cristo, até que tanto ele quanto os demônios dele, veja que a Bíblia nos diz que 1/3 dos anjos do céu foram colocados para fora junto com ele, a cauda dele arrastou 1/3. As mentiras que ele fabricou ou contou lá no céu sobre o caráter de Deus, fez com que 1/3 dos anjos do céu, isso pode, nós não sabemos o número exato de anjos, né? A Bíblia fala de milhares, de miríades, mas o fato é que alguns milhões, com certeza, ou um número talvez até maior do que esse, veio junto com Satanás aqui para a terra. Isaías 14, versos 12 a 14, nos mostra qual era o objetivo de Satanás. Ele queria subir acima das estrelas do céu, e acima das estrelas do céu, ele queria estabelecer o trono dele. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, porque o objetivo dele era ser como Deus. Ele disse que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e é o que ele quer até hoje. Ele disputa com Deus por adoração e por obediência. E então, como ele não quis, apesar dos apelos insistentes de Deus, ele não quis se arrepender, ele não quis voltar atrás, ele teve que ser colocado para fora. E em Lucas 10, 18, Jesus nos diz que ele viu Satanás descer do céu como um relâmpago, ser lançado para fora do céu como um relâmpago. Aqui nós temos uma ilustração daquilo que se imagina, pela descrição da Bíblia, o que aconteceu antes da criação do planeta Terra. A Terra ainda não existia vida na Terra quando isso aconteceu lá no céu. Lúcifer e milhões, talvez bilhões, trilhões de anjos, que são hoje os demônios dele, foram lançados para fora do céu. E por isso, nos versos 10 a 11, nós vemos o seguinte, nós lemos o júbilo, a festa no céu, porque ele foi colocado para fora. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui nós vemos que antes da conclusão do capítulo, no meio do capítulo, nós temos já o relato da vitória de Cristo. A vitória de Jesus, de Miguel, sobre o dragão, sobre Satanás. E mostrando também a vitória de todos aqueles que se colocarem nas mãos desse Jesus para viverem ainda aqui nesse mundo segundo a sua vontade. E ali, porque ali nos diz que eles, pois, o venceram. Quem que venceu? Nós iremos vencer por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sacrifício que Jesus já fez por você e por mim lá na cruz do Calvário, mas também por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, fidelidade a Deus. E isso se comprova com o final do texto dizendo que eles são fiéis mesmo diante da morte. A questão final do grande conflito
é a obediência. É a quem nós obedecemos e a quem nós adoramos. Aquela luta que Satanás começou lá no céu, por adoração, ele queria a adoração e que os anjos devotavam a Cristo, ele queria para ele. Ele queria ter a mesma autoridade, o mesmo poder. Ele queria ser obedecido como Criador, só que ele é criatura. Aquilo que ele tentou fazer lá no céu, ele continua hoje com a mesma política, com o mesmo objetivo. Ele quer, desde o início, ele quer um lugar para estabelecer o trono dele. Ele quis estabelecer lá no céu. Não foi possível, porque ele não poderia ir contra Deus, né? Agora, quando ele veio aqui para a terra, quando ele conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem, Adão transferiu o título de propriedade do planeta Terra, que Deus havia passado em seu nome, ele deu para Satanás. Então, Jesus, quando se referia a Lúcifer aqui nesse mundo, ele dizia que ele é o príncipe desse mundo, né? Hoje, ele é o dono desse mundo aqui, por enquanto. Enquanto os anjos, os 4 anjos, aqueles que nós vimos na semana passada, estiverem segurando os ventos nos 4 cantos da terra, por enquanto, até que o povo de Deus esteja selado, esteja preparado para os momentos finais da história, ele tem ainda liberdade. Quer dizer, Deus segura as rédeas dele até lá, mas ele é o dono desse mundo aqui. E ele busca adoração, ele busca obediência. De que forma? Tentando tomar posse da nossa mente, assumir o controle da nossa vida. E pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, pelas escolhas que nós fazemos, nós mostramos para Deus de que lado, e para Satanás também, de que lado nós estamos. E esse capítulo vai nos ajudar a nos posicionarmos, porque Deus está nos dizendo aqui o que aconteceu com a igreja dele desde os tempos remotos do cristianismo. E ele nos conta até antes desse tempo. Ele nos conta o que Lúcifer fez lá no céu. Já no verso 12, continua a descrição do júbilo da festa no céu, mas uma frase curta. Olhe só o que diz o verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Aqui, por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, está falando da festa, da vitória final do grande conflito entre o bem e o mal, da vitória de Jesus sobre Satanás. Porque na sequência já nos é dito, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nesse texto aqui nós temos um exemplo clássico de como o relato é feito no capítulo 12, 13 e 14. Tem mudança muito abrupta de tempo. A primeira frase se refere à festa que vai haver no céu quando Satanás, a raiz do mal, e seus seguidores forem exterminados. E logo na frase seguinte está falando do momento em que Satanás se instala nesse planeta aqui. A Bíblia diz, ai da terra e do mar, pobres de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus intensifique a atuação do Espírito Santo, e por isso nós devemos clamar pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, não para termos dons especiais, mas para podermos vencer o poder que o pecado exerce sobre nós. E para nos ajudar a vivermos aqui nesse mundo
como futuros cidadãos do reino dos céus, a vivermos aqui nesse mundo como adoradores do Deus verdadeiro, do Deus criador, do Deus mantenedor e salvador. E ele está, a Bíblia diz que Satanás está cheio de ira, está cheio de cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Obviamente que para quem já viveu milhões de anos, como ele já viveu, né? O tempo que nós temos para frente, para ele é muito curto. Por isso ele está intensificando os ataques. Ele está se especializando cada vez mais. Cada vez ele está ficando mais sutil. Ele está agindo nos princípios de Deus, nos valores de Deus. Ele está pervertendo esses princípios, esses valores, trazendo os seus princípios e os princípios e os valores do governo dele para contaminar o povo de Deus. Ele faz isso através da mídia, ele faz isso através de filmes, ele faz isso através de novelas, fazendo com que o pecado se torne uma coisa cultural. O pecado agora se tornou uma coisa normal, porque para a sociedade hoje as pessoas têm o direito de escolher, de fazerem suas opções, deixando os critérios e os princípios do reino de Deus de lado, como coisas ultrapassadas, como coisas antigas, como coisas sem nenhum valor. Mas Satanás tem usado também, não só a mídia, mas ele usa instrumentos, como usou o imperador, o rei Herodes, lá no começo, para matar os meninos de até 2 anos de idade, e ao longo da história, ele usou outros líderes também, pessoas de destaque e projeção, para cumprir os seus objetivos, para como marionetes, como fantoches nas mãos dele, ele alcançar o objetivo de ser adorado, de ser cultuado. Quando nós nos afastamos dos ensinamentos de Deus, quando nós deixamos de lado o assim diz o Senhor, e nos posicionamos com a maioria, com o comportamento da maioria, é isso que Deus chama de caminho largo, lá em Mateus 7, 13 e 14, ele diz que a grande maioria vai pelo caminho largo, a grande maioria faz o que todo mundo faz, faz aquilo que a maioria das pessoas acha normal, acha natural. O pecado se tornou natural. Aí as pessoas estão indo pelo caminho mais fácil, pelo caminho em que não precisam abrir mão de nada, né? Porque prega-se uma bandeira hoje de que Deus é amor, de que Deus aceita todas as coisas. É óbvio que Deus é amor. É óbvio que Deus nos ama até a morte. Ele ama a cada um de nós como se nós fôssemos únicos, como se nós somos especiais para Deus. Para Deus você é o filho querido dele. Realmente você é único. Ele ama você até a morte. Só que Deus abomina o que nós fazemos. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a grande maioria está indo por esse caminho. No Velho Testamento, pregava-se a obediência, obediência, deixando o amor de lado. Agora Satanás foi para o outro extremo. Ele prega que Deus é amor e deixa a obediência de lado. Mas na semana passada, no estudo anterior, nós encerramos aquele estudo, aquele tema da marca do Criador, com um texto que está em Hebreus 5:9, que é muito claro. Ali é nos dito que Jesus é o Salvador, é o autor da salvação daqueles que lhe obedecem. Quando nós amamos alguém, nós temos prazer em fazer a sua vontade. A obediência a Deus só tem sentido se ela for movida
pelo amor a esse Deus. Continuando com a descrição da Igreja do Deus Vivo, com a descrição do que essa mulher, do que essa igreja, o povo de Deus, agora no Novo Testamento, enfrentaria, nós vemos que como Satanás tentou destruir a Deus lá no céu, não conseguiu. Tentou impedir que Jesus nascesse, mandando matar os meninos de até 2 anos de idade. Perseguiu os apóstolos, a maioria dos apóstolos, todos eles praticamente, com exceção de João, que morreu de velhice, todos os outros foram martirizados de forma terrível. Alguns foram crucificados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outro, Tiago, se não me engano, foi cerrado ao meio. Todos foram martirizados. No ano 80 depois de Cristo, quando foi inaugurado o Coliseu Romano, os cristãos, durante todos os festejos de inauguração do Coliseu, os cristãos eram entregues às feras, eram queimados vivos, traziam grupos enormes de cristãos e entregavam aos leões, que ficavam às vezes até 10 dias sem comer, para que quando eles fossem colocados diante do povo de Deus, eles pulassem em cima e destroçassem. E aquilo servia de diversão para o Império Romano. Essa perseguição ainda se estendeu pelo 2º e pelo 3º século. E depois, então, né, na continuação, nós vemos aqui o Império Romano pagão matando cristãos, no começo da história cristã, e depois nós vemos que não são mais os pagãos matando cristãos, são cristãos matando cristãos. Por isso, no verso 13 nos dito o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, quando Satanás, enquanto Jesus esteve aqui nesse mundo, ele tentou de todas as formas fazer com que Jesus pecasse. Tanto assim que a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras. A nós, Deus não permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir à tentação. Mas sobre Jesus veio todo tipo de tentação. E a Bíblia nos diz que ele não pecou nem em pensamento. Mas Satanás ficou no encalço dele o tempo inteiro. Nós vemos a tentação lá no deserto, Jesus estava enfraquecido. Após 40 dias de jejum, Satanás vai lá e diz: olha, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar esse mundo inteiro. Porque a mim me foi dado. Por quem que foi dado? Por Adão. Quando Adão pecou, ele entregou a posse do planeta Terra, o título de propriedade do planeta Terra, para Satanás. Por isso nós sofremos tanto aqui nesse mundo. Porque o pecado, aqui a gente só vê a obra de Satanás. O pecado predomina nesse planeta. E Jesus morreu na cruz, Satanás estremeceu. Ou melhor, exultou quando viu Jesus morrer na cruz. Só que no 3º dia o que acontece? Jesus ressuscita. Aí sim, Satanás estremece. Porque ele sabia que aí ele estava derrotado. Aí não tinha mais chance para ele. E Satanás então volta o seu ódio, o foco da perseguição contra quem? Contra a igreja, contra o resto, o remanescente, como nós vamos ver logo em seguida, que se manteve fiel a Deus. Porque Deus sempre teve um povo fiel a ele. E esse povo nunca foi o mais numeroso. A igreja de Deus nessa terra não é a mais numerosa, conforme nós vamos ler. É um resto, é uma sobra. São poucos os que se mantêm fiéis a Deus.
E Satanás, então, volta a sua fúria contra a igreja de Deus nessa terra. Só que a Bíblia nos diz, lá no verso 6 do capítulo 12, que a mulher, a igreja de Deus, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, quando a mulher começou a ser perseguida por Satanás, o que é que ela faz? Ela vai para o deserto. Deserto, assim como águas em profecia representam muitos povos, nações, línguas e reis, tribos, representa regiões densamente povoadas, o deserto é ao contrário, região pouco povoada. A mulher, quando começou a ser perseguida por Satanás, ela foge para o deserto, porque lá no deserto Deus havia preparado lugar para a mulher, para que ali ela fosse sustentada durante 1260 dias. E no verso 14, falando ainda sobre a fuga da mulher, nos dito que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, fora da vista de Satanás. Nós já vimos essas medidas de tempo quando estudamos Daniel, mas não custa a gente relembrar um pouquinho. Lá em Daniel 11:13 nos dito assim: e ao cabo de tempos, isto é, de anos, quando estão falando sobre o rei do norte, diz que ao cabo de tempos ou de anos o rei do norte voltaria. Então nós entendemos que tempo em profecia significa ano. Então, no versículo anterior nós lemos que Deus preparou lugar para a mulher por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo corresponde a um ano, que tem 12 meses. Tempos está no plural, então são 2 tempos, 2 anos, que corresponde a 24 meses. Metade de um tempo, se um tempo corresponde a um ano, metade de um tempo corresponde meio ano, que teria 6 meses. Somando 12 com 24 e com 6, nós chegamos a 42 meses. Cada mês no calendário judaico tinha 30 dias. Multiplicando por 30, nós chegamos aos 1260 dias, que é a medida de tempo que Deus nos dá, no verso 6, falando também que Deus tinha preparado para a mulher que ela fosse sustentada no deserto por 1260 dias. No verso 14, Deus fala de um tempos e metade de um tempo. E em outras passagens do Apocalipse, Deus se refere ao mesmo período de 1260 dias como 42 meses. Então, 1260 dias em profecia, um dia corresponde a um ano, nós temos um período de 1260 anos. E quando nós vamos à história, como nós já vimos aqui várias vezes, esse período começou em 538, quando, na realidade em 533, quando é declarado o Papa o cabeça de todas as igrejas. Mas isso só se tornou oficial com a queda da tribo dos ostrogodos, que se opunham ao cristianismo em 538. Somando a 1260 anos a essa data, nós chegamos a 1798, exatamente no ano em que Napoleão Bonaparte entra em Roma, através do seu general Alexandre Berthier, e prende o Papa Pio VI em fevereiro de 1798, encerrando ali a supremacia papal descrita até aqui no capítulo 12. E a mulher lá no deserto, nós já vamos entender e vamos nos maravilhar
com a providência divina e principalmente com as intervenções que Deus faz na história da humanidade e especialmente na sua vida e na minha vida também. Porque quando nós permitimos que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, Deus, a partir desse momento, nós não estamos mais vivendo à mercê de Satanás. Nós não estamos mais entregues à nossa própria sorte. Deus assume o controle, Deus nos cuida, Deus nos conduz, Deus nos orienta, Deus nos mostra, Deus nos capacita a vivermos, Deus nos transforma, nos santifica e nos salva. No verso 15 é nos dito o seguinte: como a mulher fugiu para o deserto, então a serpente, Satanás, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O que é que significam águas? Apocalipse 17:15 diz que águas são povos, nações, línguas, tribos, então regiões densamente povoadas, né? Muitas se refere a uma multidão. O que é que Satanás arrojou atrás da mulher? O que é que ele usou para perseguir a mulher que estava se retirando para o deserto? Ele usou aqui não mais Roma pagã. Ele usou aqui Roma cristã. Através de uma igreja que é caracterizada pelas suas catedrais, Satanás enviou exércitos, povos, muitas pessoas para matar os filhos de Deus. E é o que nós vemos acontecendo, não só na primeira fase do cristianismo, lá na época de Roma pagã, de Roma imperial, como nós vemos acontecendo agora com muita fúria e com uma devastação tremenda do povo de Deus durante a Idade Média, através da chamada Santa Inquisição, onde os filhos de Deus eram queimados vivos, eram torturados até a morte. Nunca, nesse período, cerca de 3 milhões de pessoas foram mortas. Nunca nenhuma instituição derramou tanto sangue como a igreja derramou no período da Idade Média. A igreja matava em nome de Jesus. Entre 1540 e 1580, 900 mil pessoas foram mortas pelos jesuítas. Nós vemos que na Europa, por isso a igreja precisou sair da Europa, precisou se retirar. A Europa, uma região densamente povoada, a igreja precisou se retirar de lá para não ser dizimada. Os fiéis a Deus, como os valdenses, albigenses e huguenotes e outros povos mais, eles se esconderam em regiões montanhosas. Eles tiveram que morar em cavernas. E ali o que eles faziam? Eles estudavam a Bíblia, eles louvavam a Deus, eles faziam cultos, eles guardavam o sábado. E por esse pecado foi organizada uma cruzada, as chamadas Guerras Santas. Foi organizada uma cruzada para matar os valdenses. E em um ano, 1 milhão de valdenses foram mortos. Eles foram caçados como animais. Eles viviam nas cavernas lá dos Alpes italianos e quando eles foram descobertos nessas cavernas, eles colocaram a igreja de Roma, né? Colocou fogo na entrada dessa caverna e eles esperavam
os valdenses na saída do outro lado da caverna com espadas. Então, alguns foram mortos pela fumaça, pelo fogo e outros pela espada. Nunca em toda a história uma instituição matou tanto, derramou tanto sangue quanto a Igreja de Roma no período da Idade Média. 3 milhões de pessoas foram mortas. 150 mil só pelos tribunais do Santo Ofício. Então, por isso, a Igreja precisou se retirar e ir para o deserto, ir para uma região pouco conhecida, pouco habitada. Veja como Deus é extraordinário, como Deus é maravilhoso. Veja, no verso 16, nós vemos mais uma intervenção divina. A terra, a região pouco povoada, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Vamos entender melhor. Nós lemos que, recapitulando, né, Satanás, o alvo dele era Cristo lá no céu. Ele queria a adoração e a obediência que era devida a Cristo, ele queria para ele. Não conseguiu, obviamente, né, lutar contra o Criador. Foi colocado para fora, veio aqui, tentou Adão e Eva, e aqui ele estabeleceu o QG dele nesse planeta. E aí ele começa perseguindo o povo de Deus. Quando Jesus nasce aqui, ele tenta destruir a Cristo logo no nascimento. Depois persegue a Jesus, tentando fazer Jesus pecar, porque se Jesus tivesse pecado, o sacrifício dele não teria valor vicário para a nossa salvação. Então, quando Jesus ressuscitou, Satanás estremeceu. E daí ele resolveu virar o foco dele, a perseguição, a ira, o ódio dele contra os seguidores de Cristo. Você que é pai, você que é mãe, você entende. Porque como Satanás não conseguiu atingir a Deus, o nosso Pai, aonde que ele vai agora? Nos filhos do Pai, nos filhos de Deus. E aí começa a perseguir o povo de Deus, se voltando contra a Igreja de Deus. E a Bíblia nos diz que a mulher teve que fugir para o deserto, porque Satanás arrojou contra a mulher um rio de perseguição, ou seja, exércitos perseguindo e matando o povo de Deus. Mas a terra socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que Satanás arrojou atrás da mulher. Como é que a terra socorreu a mulher? A terra socorreu a mulher de diferentes maneiras. Por exemplo, a arqueologia, a geologia. Os próprios arqueólogos dizem que a arqueologia não seria o que ela é se não fosse a Bíblia. A arqueologia valida a Bíblia, porque a maioria das suas descobertas, das escavações feitas, foram feitas por orientação da Bíblia. Seguindo a descrição dos lugares, do clima, da vegetação, muitas descobertas arqueológicas foram feitas. A geologia mostrando a falta de elo, a falta de fundamento, a falta de conformidade entre as informações desencontradas, a teoria desencontrada do evolucionismo. Mas a terra socorreu a mulher também, porque o nosso Deus é extraordinário e Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Veja a providência que Deus tomou. Deus sempre escondeu pequenos grupos de testemunhas. Deus sempre preservou o seu remanescente fiel. O que é o remanescente? É o resto, é o que sobrou. Não é o mais numeroso povo de Deus, é um resto fiel a Deus.
São poucos os que entram pelo caminho estreito. Lembre disso. Está em Mateus 7:13, 14. A grande maioria, a grande multidão vai pelo caminho largo, pelo caminho mais fácil. A maioria das pessoas escolhe uma religião, escolhe uma igreja, tipo self-service. Tipo como quando entra num buffet, que está ali as diferentes opções, né, que você tem de saladas, de pratos quentes, de carnes, de sobremesa, e as pessoas vão escolhendo aquilo que mais gostam. A maioria das pessoas escolhe uma igreja de acordo com o conforto que essa igreja oferece, né? De acordo com a falta assim, de exigências de determinadas igrejas, né? Onde tudo pode. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus aceita tudo. Não é assim. Muito pelo contrário. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele é justo com aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e será justo também de acordo com aqueles que escolhem uma igreja como escolhem um chinelinho confortável. Nada que aperte muito, nada que exija demais, nada que leve a renunciar ao que gosta, ao que prefere, mas uma igreja que satisfaça a consciência e a necessidade que cada ser humano tem de um relacionamento com Deus. E Deus, no seu amor incondicional, na sua onisciência, na sua presciência, olhe o que acontece na história para que a Igreja de Deus possa ser sustentada no deserto por 1260 anos. Cristóvão Colombo descobre a América. Colombo descobriu a América e abriu caminho para que os perseguidos encontrassem refúgio no mundo novo. Assim a terra socorreu a mulher. Então, na Europa, uma região densamente povoada, a igreja, a mulher, a esposa do Cordeiro, estava sendo quase dizimada pela matança dos cristãos. 3 milhões foram mortos. Então, o que é que Deus fez? Dirigiu todas as coisas para que um outro continente fosse descoberto. Aí a América do Norte é descoberta por Cristóvão Colombo, e a igreja, então, ela se retira da Europa e vem para a América do Norte, que é o berço do protestantismo, né? A história confirma a Bíblia, assim como a arqueologia valida a Bíblia, a geografia, a geologia, a ciência de maneira geral comprova a Bíblia, comprova a inspiração divina da Bíblia. E esse Deus maravilhoso mostra um novo mundo para a sua igreja ser recebida e se desenvolver nesse novo mundo fora da vista da serpente, longe dos ataques de Satanás. E assim a terra socorre a mulher. Mas Satanás não desiste. E ele vai fazer uma última tentativa. Veja contra quem agora, nos últimos tempos, ele está especialmente irado. O verso 17 do capítulo 12 nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui é um assunto muito sério. A Bíblia nos mostra, desde o início, que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Aquela famosa
contenda entre Caim e Abel. Por que que se deu? Por que que Caim matou Abel? A gente já conversou aqui. Porque Deus havia determinado que ele queria ser adorado através do sacrifício de animais para que eles lembrassem do Cordeiro de Deus que viria morrer por nós, para que eles não esquecessem da promessa. Abel cumpria fielmente a ordem de Deus. Caim, cheio de boas intenções, né? Assim como Abel Abel era pecuarista, pegava a melhor ovelha, o melhor bezerro e queimava para Deus, Caim, que era agricultor, o que é que ele fazia? Ele pegava o melhor que a terra dele dava. Os legumes e as verduras mais viçosos, aqueles que se desenvolvessem mais, os mais perfeitos, ele levava e queimava para Deus, porque ele achava, olha o achismo, né? Ele achava que assim Deus ficaria satisfeito. Afinal de contas, ele estava fazendo o melhor para Deus. Só que não era cenoura, nem cebola, nem repolho, nem beterraba que Deus estava pedindo. Deus estava pedindo sacrifício de animais. Por isso, desde o começo, Deus teve a sua igreja nessa terra. Inicialmente, Adão e Eva antes do pecado, depois Abel, os descendentes, o remanescente fiel, aqueles poucos, tanto assim que o caminho é estreito, são poucos que entram por ele, que se mantêm fiéis à palavra de Deus, firmes, alicerçados no assim diz o Senhor, e são esses que nós vimos no estudo anterior, esses que receberão o selo de Deus. Esses é que receberão a marca do Criador. Esses é que serão identificados por Deus como seu povo verdadeiro e genuíno. E agora, no final dos tempos, Lúcifer, ou melhor, Satanás, ele está perseguindo a mulher. Que mulher? A mulher do capítulo 12. A igreja do Deus vivo. E ela, como diz aqui, é um resto que se mantém fiel a Deus. Por isso é chamado de remanescente fiel. E ela tem duas características marcantes. Ela tem a guarda dos 10 mandamentos, dos 10, não de 9 mandamentos, dos mandamentos de Deus, não mandamentos de homens, e ela tem o testemunho de Jesus. Quando você vai no capítulo 19, verso 10, você vê o anjo Gabriel dizendo para João que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. E no capítulo 14, verso 12, Deus ainda retifica essa afirmação. Ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Aqui está o meu povo fiel. Aqui está o meu remanescente fiel a toda prova, fiel até diante da morte. Quem são eles? Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé de Jesus, eles têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Essa é a igreja de Deus nessa terra. Essa é a igreja que Jesus lançou as bases lá no ano 31, quando ele começou o ministério público, pregando sobre o reino de Deus. Essa igreja, Satanás investiu contra ela. Nós vimos quando estudamos sete igrejas, 7 selos, nós vimos as diferentes maneiras de Satanás investir contra essa igreja. Mas Jesus nos diz, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que essa igreja seria restaurada na terra. A verdade seria restaurada na terra, porque ela havia sido lançada por terra. Por quem? Pelo chifre pequeno, pela igreja de Roma, pela igreja das catedrais famosas, muito ricas, né? Uma obra social extraordinária, ninguém pode negar, né? Mas Deus diz que a sua igreja não é essa. A igreja do Deus vivo
ela guarda os mandamentos de Deus, ela tem um profeta verdadeiro, que foi levantado por Deus em 1844 para restaurar a verdade aqui na Terra, quando Deus então restaura também a sua igreja nessa terra. E essa igreja atende pelo nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero lembrar a você que quando nós começamos o estudo, hoje, como nós fazemos em todos os estudos, nós oramos. E nós pedimos aqui a presença do Espírito Santo. E é na presença do Espírito Santo que eu estou fazendo essa afirmação para você. A igreja de Deus nessa terra, a igreja que Jesus lançou as bases, lá no Velho Testamento era o povo de Israel. No Novo Testamento passou a ser o cristianismo. A igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Éfeso, a igreja pura, que ensinava, que pregava e vivia a doutrina vinda dos próprios lábios de Jesus, quando ele esteve aqui e transmitiu os ensinamentos para os apóstolos. Satanás investiu contra essa igreja, descaracterizou completamente, a tal ponto que a igreja teve que fugir para o deserto, para poder permanecer, cumprindo a sua missão. Essa igreja hoje, essa verdade hoje restaurada, que surgiu em cumprimento à profecia das 2.300 tardes e manhãs, com uma missão profética, uma mensageira profética, Ellen White, e no tempo profético chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diante de Deus, eu estou fazendo essa afirmação para você. Essa igreja tem 2 sinais de identificação muito claros. E lá no Apocalipse 18, verso 4, Deus vai além e diz assim: se a igreja a qual você pertence não tem essas características, não tem essa história, não passou por essas fases, não tem esses 2 sinais de identificação, Deus diz assim: sai dela, povo meu, saia daí, saia de Babilônia, porque Babilônia vai ser destruída. É com muito amor que eu digo isso para você. Deus tem filhos sinceros e fiéis em todas as denominações religiosas. Todas, absolutamente todas. Você, provavelmente, com certeza, é um filho fiel de Deus. É um filho zeloso pela verdade, pelo entendimento que você tem. Só que como você é muito precioso para Deus, Deus está ampliando, Deus está mostrando mais para você. Porque Deus confia, Deus sabe que você vai aceitar. Deus sabe que você é humilde diante dele, que você se curva diante da verdade, que para você a palavra de Deus é soberana. E é em cima da palavra de Deus que nós estamos estudando a cada semana, que nós estamos examinando cada assunto que trazemos aqui e tendo consciência da responsabilidade que nós temos diante de Deus, que nós fazemos essas afirmações. A Bíblia diz que aquele que ensina será julgado com muito mais rigor. Quando a gente se levanta para falar das coisas de Deus, a gente tem que ter muita certeza. A responsabilidade é muito grande, porque nós estamos influenciando pessoas ou para a salvação ou para a perdição. E Deus diz que ai daquele que for pedra de tropeço. Mas na presença desse Deus que nós clamamos que estivesse conosco, nós colocamos o ensinamento de Deus, dizendo para você que a igreja de Deus nessa terra, ela obedece a Deus. Ela adora a Deus da forma como Deus quer ser adorado. Ela adora a Deus em espírito, ou seja, por amor a Deus,
e em verdade, conhecendo, vivendo, pregando e ensinando a verdade contida na palavra de Deus. Essa igreja, Deus chama de remanescente fiel, o restinho, o resto que é fiel a Deus diante de qualquer prova, até mesmo diante da morte. Nós estamos vivendo debaixo de um grande conflito, você sabe disso. E quando nós lemos o verso 17 do capítulo 12 do Apocalipse, chega a ser chocante a semelhança que esse versículo tem com Gênesis 3,15. Quando Deus disse, após o pecado, Deus chamou Adão, chamou Eva, chamou a serpente e disse: eu vou colocar inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Ali era Eva que estava representando, agora na profecia a mulher representa a igreja. Deus anunciou que haveria inimizades entre Satanás e a igreja de Deus, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Nós somos o alvo desse grande conflito. De que lado você vai ficar? Quando Jesus voltar, a qual descendência você vai estar pertencendo? Ao inimigo de Deus, aos descendentes? Deus chega a nos falar em João 8,44 que nós somos filhos do diabo, porque nós vivemos pecando. Satanás teve filhos, mas a mulher também tem filhos. A quem você quer pertencer? De quem você quer ser filho? Você quer ser filho da serpente, de Satanás? Receber a marca da besta? Ou você quer ser filho desse Deus que te criou, que te esculpiu com as próprias mãos, que te mantém, que te ouve, que responde às tuas orações, que te cuida, que te livra do mal e que tem um céu extraordinário preparado para você? De que lado você vai estar? Hoje é o dia para você se posicionar, porque Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito. E agora, Senhor, o que vamos fazer depois de termos estudado o assunto da mulher vestida de sol, a tua igreja nessa terra, depois de termos entendido, porque o Santo Espírito nos deu compreensão, nos ajuda agora, Senhor, nós clamamos a Ti, a sermos obedientes a Ti, porque a Tua palavra nos diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mais importa obedecer a Deus do que aos ensinamentos que recebemos de familiares, de líderes religiosos, sem confrontarmos aquilo que estava sendo dito com a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, e nos faz humildes diante de Ti, Pai. Nos faz aceitar de bom grado o Teu ensinamento e para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a fazermos parte da Tua descendência, Pai. Dessa descendência que o Teu Filho Jesus brevemente virá buscar. Nos ajuda, Pai, a Te adorarmos em espírito e em verdade, a Te obedecermos por amor a Ti, pelo Deus grande e santo que Tu és. Estende a Tua mão poderosa sobre nós e tem misericórdia de nós, Senhor. Opera em nós tanto o querer fazer a Tua vontade, como viver de acordo com a Tua vontade. Estende a Tua mão poderosa sobre esse Teu querido, Senhor, que acompanha essa série de estudos, porque é fiel a Ti, é zeloso com a Tua palavra. Permanece em nós, Senhor, nos santificando, nos transformando e nos preparando para o encontro com o Teu Filho Jesus.
Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Fique na paz de Jesus, que a paz que só Jesus pode dar e que excede a todo entendimento, esteja em você e sobre você, sobre a tua vida, sobre os teus queridos. E converse com Jesus acerca do assunto que nós acabamos de estudar, para que Ele te mostre, para que Ele fale ao teu coração e para que você possa viver nesse mundo como um filho de Deus e um herdeiro da herança celestial. Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Até lá. Ligados na Palavra Profecias.